A máscara caiu, Andréa Gonçalves, na live da manhã de hoje. Vamos ver juntos aí. Bora. E o condão é sobrestar, suspender todos os pedidos de redução de pena até a análise final dessa ação direta de inconstitucionalidade que o Supremo vai analisar a constitucionalidade ou não da lei da dosimetria. Esse deve ser o caminho. Obviamente que a suspensão de todas as reduções das penas vai depender especialmente do relator. Para quem que vai ser sorteado e em qual gabinete, de qual ministro vai cair essa ação direta de inconstitucionalidade que vai analisar se a lei da dosimetria é válida e o alcance da sua validade ou não. Vai depender muito de qual ministro for sorteado. Obviamente, se for um André Mendonça da vida, um Nunes Marques da vida, ou um Luiz Fux da vida, aí ele não vai suspender os pedidos de dosimetria, de redução de pena. Agora, se for outros ministros, como Alexandre de Moraes, como o próprio Flávio Dino e outros, acredito que eles suspenderão todos os pedidos de redução de pena até a análise final da ação direta de inconstitucionalidade, que pode demorar. Então, resumindo, tudo está na mão do Supremo Tribunal Federal. Mas, politicamente, nós temos que entender. Foi uma vitória. De quem? Dos golpistas, dos bolsonaristas. O que aconteceu? Houve uma união entre centrão, direita e extrema-direita ali no Congresso Nacional, na sessão do Congresso Nacional que derrubou o veto de Lula ao PL da dosimetria. E segundo as informações, essa união ocorreu exatamente para que, a partir de um acordão de blindagem mútua, notadamente em relação às investigações do Banco Master. Disseram, inclusive, que o Davi Alcolumbre pediu proteção para Lula em relação às investigações do Banco Master. E que Lula disse que cada um vai assumir... Bom dia, Emerson. A agressora da empregada doméstica foi presa no Piauí. Será que ela estava tentando sair do Brasil? Contribuam seus pífios e mal diagramados. Aí a galãs, né? Deixa eu ver essa questão da empregada doméstica. Vamos ver notícias aqui rapidinho. Empregada doméstica, agressão. Vamos ver aqui o que aconteceu. Foi lá no Maranhão, né? Aqui, ó. Ela foi solta, é isso? Foi presa, aliás. Ó, notícia do G1. Patroa suspeita de agredir empregada doméstica grávida no Maranhão é presa em Teresina, no Piauí. A advogada, estado do Ciro Nogueira. A advogada Carolina Estela afirmou que o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Maranhão foi cumprido em Teresina e que a empregada vai responder pelo caso. Vamos ver juntos aqui. A empresária Carolina Estela Ferreira dos Anjos, suspeita de agredir e torturar uma doméstica grávida de 19 anos em Passo do Lumiar, na Grande São Luís, foi presa na manhã desta quinta em Teresina, no Piauí. A informação foi confirmada pela defesa da investigada. Num vídeo divulgado nas redes sociais, a advogada Nathalie Moraes, que representa a Carolina Estela, afirmou que o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Maranhão foi cumprido em Teresina e que o mandado de prisão preventiva expedido no Maranhão, e que a investigada vai responder pelo caso, desculpem. Ela vai responder nos termos e vai cumprir as medidas judiciais que lhe forem impostas e a defesa segue atuando. Ela foi presa em Teresina e o mandado de prisão está sendo cumprido neste momento, afirmou a advogada Nathalie Moraes. Ainda segundo a defesa, Carolina estava no Piauí porque tem filho de 6 anos e não tinha familiares no Maranhão com quem pudessem deixar a criança. Por isso teria levado o menino para ficar sob os cuidados de pessoas de confiança, mas segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Maranhão, a empresária foi presa quando tentava fugir. A advogada afirmou ainda que Carolina não tem interesse em se omitir e que vai cumprir as determinações judiciais, além de responder pelo que for comprovado dentro do devido processo legal nas esferas civil e criminal. A prisão da empresária também foi confirmada pelo governador do Maranhão, Carlos Brandão. Já está presa Carolina Estela Ferreira dos Anjos, investigada por agressões contra uma jovem doméstica grávida em Passo do Lumiar. Ainda de acordo com Brandão, a investigação segue em andamento para identificar todos os envolvidos e tomar as medidas cabíveis. Além disso, a vítima das agressões está recebendo toda a assistência necessária, meus caros e minhas caras. Vamos voltar para a Andréa. É nóis.
a sua responsabilidade. E cada um está por si. Quem aprontou vai ser responsabilizado. E que, por isso, Davi Alcolumbre colocou o veto e trabalhou e articulou para derrubar o veto de Lula. Maravilhosa, Jane. E não só isso. A segunda derrota da semana passada. Vamos, gente, 115 é o que falta. Que foi exatamente, depois de mais de 100 anos, pela primeira vez, teve a negativa de um ministro do Supremo Tribunal Federal indicado por Lula. Ela vai fugir daqui a pouco, por isso que tem que noticiar, gente. Assim que o Emerson mandou aqui a sugestão, já joguei na tela, que é importante. Vamos lá, gente, 115. Quem quer ganhar curso de roteiro, manda 100. O Senado Federal rejeitou Jorge Messias, indicado por Lula como ministro do Supremo Tribunal Federal para ocupar a vaga de Luiz Barroso, que se aposentou. Mais de 100 anos que não havia uma recusa e uma rejeição de uma indicação do presidente da República de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E o Senado Federal simplesmente não aprovou Jorge Messias. Então, segundo as informações, foi porque Lula não aceitou estabelecer qualquer tipo de blindagem e de proteção a quem quer que seja em relação a toda essa situação do Banco Master. E segundo o Globo, quem foi diretamente em Lula pedir proteção foi exatamente o presidente do Congresso Nacional, que é presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que ele, tão somente ele, que poderia dar um andamento ou não a uma derrubada de veto, bem como a uma negativa ou aprovação, que não foi o caso, a uma rejeição do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o governo suportou 2 grandes derrotas semana passada. E segundo o próprio Globo, foi porque Lula não quis entrar no esquema para interferir na Polícia Federal para tentar proteger pessoas envolvidas no Banco Master, no Bolso Master, na maior fraude bancária do Brasil, quiçá do mundo, que pode ultrapassar 100 bilhões de reais. Continuando essa semana, nessa semana, houve 2 situações que estão interligadas com o que aconteceu semana passada, não tem como. A primeira situação, Lula foi convidado e foi para os Estados Unidos. E eu dei uma olhada na bolha, né, de informação bolsonarista. Gente, eu fiquei assustada com tanta mentira. E eu fiquei pensando, como que tem gente que acredita nesse tipo de mentira? O próprio Gustavo Gayer disse que Lula foi intimado, que Lula foi nos Estados Unidos, não foi convidado, foi intimado por Donald Trump. Mentira. Que Donald Trump ia enquadrá-lo, que ia humilhá-lo, que ia acabar com ele, e que Lula não queria ir não, mas que Lula teve que ir. E ele falou, o Donald Trump vai humilhar ele, Donald Trump vai acabar com ele. E aonde teve isso? Foi pelo contrário. Donald Trump disse que Lula é um bom homem, é um homem muito inteligente, em várias situações. Isso quem falou, Gustavo Gayer, no vídeo dele. Com milhares e milhares de visualizações. Aí vem aquele lá que está nos Estados Unidos, como é que é o nome dele? Paulo Figueiredo. Aí o Paulo Figueiredo também faz live, faz vídeo e fala que Lula só foi lá porque o Joesley Batista, um grande empresário brasileiro, que tem muitos negócios nos Estados Unidos, que pediu para Trump receber Lula. Só que eles nem combinam o discurso deles. Por quê? Porque o Gaia também citou o Joesley Batista. Só que disse exatamente o contrário, que Lula estava com muita raiva, porque a carne lá nos Estados Unidos está lá em cima. O povo americano já não está comendo carne. Daqui a pouco o americano vai estar fazendo que nem o argentino, comendo carne de burro. Lá tem burro? Não sei. E gato, porque na Argentina o povo lá, a crise está tão grave, tão violenta, que o povo está comendo carne de burro, porque lá tem muito burro, e carne de gato. Daqui a pouco os Estados Unidos, o americano para comer carne, ele vai ter que comer viado,
Ué, André, como assim? Lá, porque lá tem muito aquele veado, é o veado mesmo, que chama, que tem nesses filmes aí de desenho. Pois é, daqui a pouco vão estar comendo veado. Porque é sério, a carne lá está muito alta. Aí o Gaia disse que é porque o Lula está com muita raiva do Joesley Batista, porque a carne lá está muito alta, e Joesley Batista é um dos principais que vende carne para os Estados Unidos. Aí tal, e por isso que Lula vai acabar, por isso que Donald Trump vai acabar com Lula. Aí o outro, o Paulo Figueiredo já falou o contrário. Já falou que Joesley Batista é amigo de Lula. Amigo de Lula. E que o Joesley Batista, inclusive, doou milhões de dólares para a campanha de Donald Trump. E o Joesley Batista pediu para Donald Tranqueira receber Lula. Por isso que Lula estava sendo recebido. Então, assim, é umas mentiras tão ridículas. Aí sabe o que eles estão falando agora? Depois que Lula foi recebido no tapete vermelho, lá no aeroporto, e depois foi recebido pelo tapete vermelho por Donald Tranqueira, mostrei ontem para vocês, e que Donald Trump fez a postagem, disse que Lula é muito inteligente, é um homem bom, e que foi muito bom a conversa e tal, eles almoçaram junto lá, comeram juntos. Aí sabe o que eles estão falando? Que aquilo lá, inteligência artificial. Que aqueles filmes lá, aqueles vídeos, é tudo mentira, é tudo feito com inteligência artificial. Eu vou falar uma coisa para vocês, esse povo realmente, ó. E o mais grave não é nem isso, né? O mais grave é a gente perceber que tem deputado, tem senador, que sabe que tudo isso é mentira, mas trabalha com esse tipo de mentira, com esse tipo de especulação, com esse tipo de teoria de conspiração para manipular e enganar aqueles que já estão perturbados mental. Porque eles sabem que Lula encontrou Donald Trump, eles sabem que Lula foi convidado, eles sabem que Donald Trump respeita Lula e sabe que Lula é um... Só respeita mesmo, tá? Porque o resto, de resto, é um presidente de extrema-direita, né? É um dos estadistas que mais sabe conversar, negociar, dialogar. É Lula. Saúde, André. Então, assim, eles estão loucos de inveja e de vergonha ao mesmo tempo. E é tanta mentira que eu fico assustada. Principalmente quando eu vejo comentários de pessoas que acreditam naquelas mentiras. É uma coisa horrorosa, gente. Esse bolsonarismo é uma doença, é uma seita. Tá amarrado em nome de Jesus, hein? Sai, capeta! Sai de ré, capeta! Porque, pelo amor de Deus, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É muito triste ver o tanto de brasileiro que está sendo enganado e que acredita nessas loucuras. Sim. E que tem deputado e senador que ainda propaga. Sim. Né, Gaia? Que vergonha. Então, assim, uma grande derrota para a extrema-direita essa situação e essa articulação de Lula, que ele fez aquilo que tinha que ser feito. Ele é presidente do Brasil, foi ele que foi convidado e ele tinha que ir. Os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Só perde para a China. Então, tinha que ir mesmo e buscar aquilo que é de melhor para o Brasil, com alianças, com negócios, com contratos e tudo mais, mas sempre trazendo o que for de melhor para o Brasil. Então, Lula foi, e eu disse que ia brilhar, e Lula brilhou, como sempre. O resto, gente, é inveja, é bravata, é desespero, e é muita, mas muita mentira. Que coisa horrorosa. E essa semana também nós tivemos a deflagração da operação da Polícia Federal dentro da investigação da fraude do Banco Master, Sim. Onde oficialmente nós tivemos a revelação do primeiro político, segundo a Polícia Federal, envolvido na fraude do Banco Master, que é exatamente um político que é aliado de Flávio Bolsonaro. Ex-ministro de Bolsonaro. Exatamente isso.
e que agora todo mundo está tentando, né, desvincular. É o senador Ciro Nogueira. Uhum. Ciro Nogueira foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro. Ontem eu mostrei para vocês os vídeos dele aceitando o convite de Bolsonaro, mostrei para vocês ele lá no gabinete, ao lado do gabinete de Bolsonaro. Era um homem de muita confiança de Bolsonaro, o Ciro Nogueira. Vamos pingar, gente! Que ele era senador em agora, 2021. Turma. E 2020 para 2021. 10 e 15 no máximo, vamos? E Bolsonaro chamou ele para substituir um dos generais que apoiavam ele ali, e ele assumir a Casa Civil. E quando ele sai do cargo de senador, de licença para ocupar o Ministério da Casa Civil, quem assume o cargo do Senado? A mãe dele, do Ciro Nogueira, tanto que foi beneficiado por Bolsonaro. E ficou no ministério até o final, Ciro Nogueira. Então, assim, Ciro Nogueira é do grupo político de Flávio Bolsonaro. Sim. Inclusive, é interessante, ontem a Polícia Federal fez operação na casa de Ciro Nogueira, buscas e apreensões, apreendeu dinheiro, carros, motos, foi bloqueados bens, imóveis dele, e pegou computadores, celulares, documentos, pegou tudo. Foi decretado o uso de tornozeleira eletrônica por parte do irmão dele, do Ciro Nogueira. Foi preso o Thiago Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro, e foi feita mais de 10 buscas e apreensões ontem. E ontem mesmo, depois que teve a operação da Polícia Federal, o deputado federal, Dr. Luizinho, que é líder do PP lá na Câmara de Deputados Federais, foi visitar o Ciro Nogueira. Entrou escondido. Só que na hora de sair, aí a imprensa viu, né? Aí ele até, eu vou mostrar para vocês a foto, ele pegou e até baixou dentro do carro, assim, para tentar se esconder. Ele não queria que as pessoas vissem ele ali, indo visitar o Ciro Nogueira. Ó, gente, não sei quanto faltou da Lindy, mas manda aí pra gente uma contribuição, turma. Já fechamos os membros, faltam 115 nessa live. Manda mais 50 que acho que faltou lá na Lindy, pra gente poder seguir aqui em frente, gente. Ontem foi mais apertado das nossas metas. Doutor Luizinho, deputado federal, líder do PP, que o senador Ciro Nogueira, inclusive, é presidente. Esse doutor Luizinho é de que estado? Adivinha? Adivinha. Isso. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E em fevereiro desse ano, esse doutor Luizinho esteve em uma reunião com quem? Adivinha com quem? Vou te mostrar a foto. Porque aqui não tem, não é só falar, tem que provar, porque se você não provar, os bolsonaristas falam que você está mentindo. Quando é verdade, os bolsonaristas não acreditam, você está entendendo? Quando é mentira, os bolsonaristas acreditam. Aí fica muito difícil nossa vida, gente. Quando é verdade, vira mentira. Quando é mentira, vira verdade para os bolsonaristas. Ah, tem dó, né? Pois é. Esse deputado federal, doutor Luizinho, é do Rio de Janeiro. É do grupo político de... Cláudio Castro. De quem? De Flávio Bolsonaro. Que é do grupo político de quem? Cláudio Castro. É isso aí. Quem mais? Cláudio Castro, cassado e inelegível. Do Rodrigo Bacelar, cassado e inelegível, preso, deputado estadual que era presidente da Assembleia Legislativa, e tal coisa. Aí o que eles fizeram em fevereiro desse ano? Eles fizeram uma reunião. Bom dia! Lá no Rio de Janeiro. Com aliança PL e PP. Para quê, Andréia? Para lançamento dos 3 candidatos ao Senado pelo Rio de Janeiro. E quem seriam esses candidatos, Andréia? Um prefeito lá, deles, mas o principal era quem? O ex-governador do Rio de Janeiro, cassado e inelegível, obrigado, Carla. Presidiário, o Cláudio Castro, e a mãe de quem? Adivinha de quem que é? Ô, meu pai, adivinha de quem que é a mãe que vai ser também? Que a reunião que eles tinham, eles determinaram
aliança do PP, do Ciro Nogueira e do PL do Flávio Bolsonaro. Quem? A mãe do Flávio Bolsonaro. Vou mostrar a foto para vocês. Rogéria. Quem estava nessa reunião, Andréia? Logicamente que Flávio Bolsonaro. E a Rogéria. Tinha uns prefeitos lá, mas estava lá o Cláudio Castro, caçado, inelegível, investigado por envolvimento com milícia, Comando Vermelho, fraude, corrupção, etc. e tal. E o doutor Luizinho. Esse doutor Luizinho, que ontem tentou sair escondido lá da visita ao Ciro Nogueira, também estava nessa reunião, que é do Rio de Janeiro, deputado federal. Tá aqui a foto, ó. Vou mostrar para vocês. Vou mostrar porque senão você vai falar, não, tá aqui, ó. O Sóstenes Cavalcante, o Antônio Rueda, olha aqui, ó, como é que chama esse presidente do PL? Valdemar Costa Neto, o doutor Luizinho, vou botar grande para você ver melhor. Ó, aqui, ó, Flávio Bolsonaro, Cláudio Castro, caçado inelegível. Olha aqui no cantinho aqui, ó, bem escondidinho. Aqui, ó, essa carinha escondidinha aqui, gente, é exatamente o deputado federal, doutor Luizinho, que ontem tentou sair escondido lá da visita ao Ciro Nogueira. Olha aqui os Sócios Cavalcante, 470 mil, que achou na casa dele no saco de lixo. Valdemar Costa Neto, Antônio Rueda. Olha aqui, os outros são prefeitos, e esse aqui, ó, ao lado do Flávio Bolsonaro, é o Douglas Ruas. Eles estão tentando de tudo quanto é jeito colocar ele como governador do estado do Rio de Janeiro, e o Supremo já falou que não vai ser ele, que elegeram ele até como presidente da Assembleia Legislativa, só que já tinha passado essa linha sucessória do presidente da Assembleia Legislativa, e já está o presidente do Tribunal de Justiça. Aí eles tentaram colocar ele, e o Supremo falou não, já passou a linha sucessória. É o presidente Ricardo Couto, desembargador do Tribunal de Justiça, que inclusive está fazendo um pente limpo. Pois é, esse doutor Luizinho, que está escondidinho aqui, nesse cantinho aqui, ó, tá o Flávio Bolsonaro, o Douglas Ruas, esse outro aqui que é prefeito, e esse aqui, ó, tá escondidinho aqui? Pois é, ele tentou passar escondido. Obrigado, ontem, Carla. Na visita que ele fez. 104 aqui a foto, falta. Ó, para aqui. Luizinho. Luizinho, o líder do PP safadinho. na Câmara, deputado doutor Obrigado, Luizinho, Dani. foi flagrado se escondendo ao sair da residência de Ciro Nogueira do PP. Olha aqui, ó. Ele se abaixou lá dentro do carro dele para tentar se esconder. Ele não queria que as pessoas descobrissem e vissem que ele foi ali ontem visitar o Ciro Nogueira. Esse aqui é do mesmo grupo político do Flávio Bolsonaro do Rio de Janeiro. E o PP e o PL fez aliança em fevereiro desse ano para o lançamento dos 3 candidatos ao Senado, que seria um candidato lá, que a gente não conhece, não é muito expressivo, o Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro, caçado inelegível, e a Rogéria Bolsonaro, exatamente a mãe do Flávio Bolsonaro. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!